Hitoyoshi é um menino solitário que de repente recebe uma visita inesperada de uma empregada em sua casa. Com um comportamento fofo e um pedido único para ser contratada, ela se revela como uma ex-assassina desajeitada. Vivendo sua vida normal de estudante, um dia Hitoyoshi Yokoya recebe a visita de uma empregada que afirma ser uma assassina procurando ser contratada. Enquanto ela caminha em direção à residência Yokoya, a tiara da mulher tilinta a cada passo, fazendo barulho por onde passa. Enquanto isso, o garoto em seu quarto terrivelmente bagunçado dorme como uma pedra. Quando a campainha toca, Hitoyoshi se arrasta lentamente escada abaixo e verifica a câmera de entrada para ver quem está na porta. Lá fora, uma bela mulher pede desculpas pela intrusão, mas expressa seu desejo de ser contratada como empregada da casa. Ele a convida para entrar imediatamente, pedindo desculpas pela bagunça, e explica que seus pais estão fora. Enquanto pega algo para beber na cozinha, ele começa a perceber que deixou uma completa estranha entrar em sua casa sem pensar. Então tenta manter a educação enquanto a observa com desconfiança. Em sua mente, ela pode estar tentando vender algo ou propor algo ilegal. Então sua melhor aposta é ganhar tempo até descobrir como mandá-la embora. Ele pergunta se ela já trabalhou como empregada antes, ao que ela responde que sim, mas seus empregos anteriores eram um pouco diferentes. Eles envolviam executar traidores que haviam traído seu antigo empregador. Na verdade, ela está aqui por recomendação daquele mesmo empregador. Hitoyoshi acha que a mulher deve estar brincando, mas parte dele tem certeza de que não está, e o medo começa a tomar conta dele. Neste ponto, tirar a estranha de casa não é apenas uma questão de cortesia, é uma necessidade. Ele então pergunta se ela tem alguma ligação com sua família, já que veio por recomendação. A empregada explica que Hitoyoshi é o neto da mulher que uma vez viveu na casa do segundo filho do primo da esposa do herdeiro do empregador dela. Instintivamente, Hitoyoshi exclama que ele é praticamente um estranho para esse empregador, mas rapidamente tenta corrigir sua postura para não ofendê-la. Tentando mudar a conversa, ele pergunta em que tipo de execuções ela se especializa. Para demonstrar, ela leva o jovem para fora e usa uma árvore como alvo, lançando projéteis de metal afiados no tronco. Percebendo que ela não está brincando, ele deixa claro que não quer que ela mate ninguém, e que ele nem conhece esse empregador que ela mencionou, então não a contratará. Ela entende, pede desculpas por ocupar seu tempo e vai embora sem causar mais problemas. Hitoyoshi se pergunta se foi tudo apenas um sonho, mas logo nota algo deixado na grama. Enquanto isso, do outro lado da história, a empregada já havia adivinhado que o resultado não seria diferente, mas seu maior problema agora é descobrir para onde ir em seguida. Enquanto espera pelo metrô, ela continua seu caminho, mas logo Hitoyoshi aparece correndo ao fundo, segurando um sino na mão. É o sino da tiara dela que foi deixado na casa dele. Distraído, Hitoyoshi corre para devolver o item, mas não vê o caminhão atravessando a estrada em alta velocidade. Num lampejo de instinto, a empregada puxa o garoto para fora do caminho do veículo, salvando sua vida. O motorista xinga o garoto por sua imprudência e vai embora enquanto a garota admite que nunca salvou a vida de ninguém assim antes e seu coração está disparado. Um confuso Hitoyoshi entrega a ela o sino, e eles se despedem, cada um seguindo seu caminho, ou pelo menos esse era o plano. O garoto de repente muda de ideia, dizendo que na verdade estava procurando uma empregada e que ela pode trabalhar em sua casa afinal. Sem demora, ela retorna à residência Yokoya e coloca uma variedade de lâminas na mesa da sala de estar, explicando que as facas foram provavelmente as primeiras ferramentas usadas pelos humanos e, embora simples, podem tirar a vida de uma pessoa quando manuseadas corretamente. Hitoyoshi interrompe a aula gratuita, explicando que ele precisa de ajuda com a limpeza, não com isso. A empregada, pensando que isso é algum tipo de código para matar alguém, pergunta quem precisa ser limpo. Ele aponta para os sacos de lixo na sala, esperando que isso seja autoexplicativo, mas ela interpreta como se houvesse alguém dentro de um desses sacos. Exasperado, Hitoyoshi deixa claro que precisa de uma empregada de verdade, alguém para varrer e esfregar o chão. Com isso, a empregada pergunta se será contratada se fizer esse trabalho. Uma vez resolvido, no entanto, fica claro que ela não tem absolutamente nenhuma habilidade quando se trata de usar um balde e esfregão, um verdadeiro desastre. Pelo menos ela consegue recuperar o equilíbrio quando escorrega na água que derramou, mas não antes de o balde que jogou para o ar cair diretamente em sua cabeça. Diante dessa catástrofe, ela se pergunta como poderia ser contratada após um trabalho tão ruim. Hitoyoshi remove o balde de sua cabeça e assume a culpa por pedir que ela fizesse algo a que não estava acostumada. Considerando isso, ele se oferece para ajudá-la a limpar a casa juntos. No final da tarde, a limpeza é um sucesso completo, com tudo em seu devido lugar. Depois de ouvir os agradecimentos do jovem, a empregada parece desconfortável, como se não estivesse acostumada a receber esse tipo de apreciação. Hitoyoshi percebe que está ficando tarde e que nenhum dos dois almoçou, estando tão focados na limpeza. Ele pergunta se a empregada sabe cozinhar, mas ela responde com silêncio. Então, ele a tranquiliza dizendo que tem a refeição perfeita para hoje e sugere que ela tome um banho enquanto espera. Na banheira, ela se pega pensando no jovem, agradecendo pelo seu trabalho. Enquanto isso, na sala de estar, Hitoyoshi reflete que deveria estar aproveitando suas férias de verão com seus pais fora, mas em vez disso, acabou com uma empregada assassina que não sabe limpar nem cozinhar. Mas isso não é a única coisa em sua mente.
Se ela decidir sair do banheiro enrolada apenas em uma toalha, ele não faz ideia de como vai lidar com isso, então se prepara mentalmente para a possibilidade. Mas antes que ele possa organizar seus pensamentos, a mulher sai do banheiro totalmente vestida, destruindo a ilusão do rapaz. Ela então começa a cortar repolho para o jantar, porque se há uma coisa que ela sabe fazer, é cortar. Sem demora, ela joga o vegetal no ar e o corta em milhares de pedaços, terminando a tarefa sem suar. Com isso feito, tudo o que restava era fazer um pouco de sopa de miso instantânea e servi-la junto com o tonkatsu. Ao ouvir isso, a mulher comenta que não tem muita certeza do que são esses pratos, mas isso não importa muito para ela. Afinal, sua vida inteira ela só comeu para se sustentar, nunca se importando com sabor ou aparência. Comovido por essa situação triste, Hitoyoshi garantiu a ela que ficaria surpresa com o tonkatsu porque foi feito pelo casal Katsuya, que prepara a melhor comida da região há mais de 60 anos, tudo a um preço muito razoável. Havia até rumores de que pessoas famosas se disfarçavam só para comprar deles. Apesar do discurso convincente, a empregada permaneceu visivelmente impassível, mostrando pouco entusiasmo, o que o deixou um pouco frustrado. Mas, como as coisas eram assim, ele decidiu mostrar a ela em primeira mão do que estava falando. Depois de dividir o tonkatsu entre os dois, ele colocou repolho nos pratos e serviu um para a senhora empregada, como ele gostava de chamá-la. Aproveitando o momento, ele perguntou o nome dela, mas ela respondeu que não tinha um, já que sempre foi chamada do que seus empregadores decidissem, então o garoto poderia chamá-la do que quisesse. Não sendo bom com nomes, Hitoyoshi decidiu continuar chamando-a de Maid. Ela refletiu que nunca se importou com o que os outros a chamavam antes, mas agora algo parecia diferente. De qualquer forma, o momento de comer finalmente chegou, e Hitoyoshi esperava ansiosamente que ela experimentasse a comida e desse algum feedback. Quando ela deu uma mordida, a empregada ponderou que, como sempre, nada havia mudado. Ela não conseguia dizer se o sabor era bom ou ruim. No entanto, recordando uma vaga memória, comentou que a comida estava quente e agradável. Lá dentro, ela refletiu que o banho e a comida estavam quentes, assim como a pessoa à sua frente. Hitoyoshi mencionou que o quarto onde ela ficaria era no final do corredor no segundo andar e que as roupas de cama estavam devidamente arrumadas, mas se algo não estivesse certo, ela deveria avisá-lo. A mulher ficou surpresa ao ver que o garoto havia preparado o quarto para ela, e isso a levou de volta a uma antiga memória onde ela estava segurando um facão. Um homem ao fundo disse que ela havia passado no teste, acrescentando que sua pele era branca como a neve e seu coração tão frio quanto ela. Naquele dia, esse homem lhe disse qual era seu nome, mas agora ela preferia dizer que não tinha nenhum, muito melhor do que ser chamada de mulher fria. Hitoyoshi interrompeu sua reflexão para passar o molho tonkatsu, dizendo que simplesmente não era a mesma coisa sem ele. Sem hesitar, ela despejou sobre sua comida e deu uma mordida. A sensação foi tão deliciosa que ela não conseguiu conter sua emoção, e teve que expressar sua alegria. Mais tarde, às 3 da manhã do dia seguinte, Hitoyoshi acordou encharcado de suor após um sonho que não tinha há muito tempo. Atingido por uma fome repentina à meia-noite, ele decidiu procurar um pouco de ramen instantâneo, mas ao descer as escadas, ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. Assustado, lembrou-se de que a empregada tinha dito que era uma assassina profissional. Ainda assim, reuniu coragem para verificar o que estava acontecendo. Espiando na cozinha, viu a empregada com uma mancha vermelha no rosto. A princípio, pensou que fosse sangue, mas quando ela se virou, percebeu que estava coberta de molho tonkatsu. Pega em flagrante, a mulher pediu desculpas profusamente, mas aliviado por não ser nada sério, o dono da casa não a repreendeu. A empregada explicou que pensou que, se fosse morrer amanhã, gostaria pelo menos de provar aquele sabor mais uma vez. Não querendo limitar sua experiência apenas ao tonkatsu, Hitoyoshi improvisou um fondue com um molho, já que não havia muito mais para torná-lo mais sofisticado. Ainda assim, tudo o que a empregada queria era comer tudo com o molho que ela tinha aprendido a amar, e foi exatamente o que ela fez. Após a refeição, ela perguntou se Hitoyoshi tinha tido um pesadelo, pois o ouviu gemendo em seu quarto. Temendo que ele também pudesse ser um assassino, ela se deu ao luxo de entrar em seu quarto e o encontrou chamando por sua mãe repetidamente. A empregada também teve um sonho onde estava conversando com o molho tonkatsu. O molho disse que era infinito, e não importava o quanto ela lambesse, nunca acabaria. No entanto, quando começou a comer, ela acordou. Pelo menos seu sonho tinha sido diferente desta vez, já que ela geralmente sonhava com coisas ruins. É por isso que ela sentiu pena do garoto por ter um pesadelo tão perturbador. Ela sabia muito bem como era isso. Hitoyoshi deu de ombros, dizendo que era apenas um sonho que ele tinha de vez em quando. Em sua mente, ele reproduzia imagens de sua infância onde continuava chamando por sua mãe enquanto ela se afastava. Ele explicou que só conseguia dormir deitado no colo de sua mãe nas noites em que tinha aqueles pesadelos. Ao ouvir isso, a empregada encontrou uma maneira de confortá-lo e ofereceu-lhe seu colo para descansar. Sua mente voltou ao homem que sempre dizia que ela nasceu para matar, e esse pensamento envolveu sua alma em escuridão. Mas quando Hitoyoshi deitou a cabeça em seu colo, o mundo ao seu redor ficou mais leve. Ambos se sentiram desconfortáveis com a situação, mas nenhum deles desistiu. Eles levaram até o fim. Refletindo sobre as mudanças em sua vida desde que chegou a esta casa, a empregada sentiu seu corpo esquentar e teve dificuldade para respirar. Era como se seu corpo estivesse prestes a explodir com o fluxo rápido de seu sangue. Fazia muito tempo que não se sentia assim,
lembrando a excitação que sentia ao enfrentar vários inimigos de uma vez. Mas agora, o contexto era completamente diferente. Seu corpo se moveu sem seu comando e ela não conseguia entender por que isso havia acontecido. No fundo, era tudo o que ela queria saber. No dia seguinte, enquanto arrumava a casa, ela estava cortando uma caixa de papelão em pedaços para fazer mais espaço no saco de lixo. Hitoyoshi notou sua técnica e ficou impressionado com a eficiência da garota. Mais tarde, ele descobriu que alguém havia deixado um animal estranho na entrada de sua casa com as palavras "Por favor, adote-me" escritas na caixa. Havia também uma carta que a empregada leu para o patrão. Eu o comprei na loja de animais pensando que era um Pomeranian, mas ele acabou sendo de uma raça que cresce muito. Ele não cabe na minha casa, então decidi deixá-lo com uma família rica. Por favor, cuidem bem dele. Hitoyoshi reclamou do egoísmo da pessoa que teve a coragem de fazer tal coisa, mas não desconsiderou o pequeno animal. Ele decidiu adotá-lo, pois não conhecia ninguém mais que pudesse acolhê-lo, e abandoná-lo na rua certamente seria sua morte. A esse respeito, a empregada adotou um tom sombrio e respondeu que, se determinado a sobreviver, esse animal resistiria, não importando quem ou o que cruzasse seu caminho. Esse era o chamado instinto animal. Em outras palavras, salvar uma vida por pena poderia ser uma receita para o desastre, e se esse ser foi abandonado, foi porque tinha que ser, uma vida que não é importante para ninguém. Se não forçado a ser forte por conta própria, tais seres fracos estão destinados a morrer à beira da estrada. Se Hitoyoshi decidir salvar esta vida sem a devida consideração, as consequências dessa escolha assombrarão o animal mais tarde para cobrar por isso. Após este discurso sombrio, ela questionou se Hitoyoshi estava pronto para assumir essa responsabilidade. O garoto não tinha certeza de como responder, mas quando a empregada salvou sua vida no dia anterior, ele não achou que fosse por piedade. Quando vemos uma vida em perigo diante de nós, é o instinto humano que faz nossos corpos se moverem antes de pensarmos. Disso, Hitoyoshi tinha certeza. Ao ouvir essas palavras, a garota ficou pensativa, nunca tendo ouvido falar de algo chamado instinto humano antes. Hitoyoshi acrescentou que entende como se sentem os que ficam para trás, mas essa é a sua maneira de agir. Com isso de lado, ele achou melhor tirar o lixo rapidamente e voltar para dentro. Ao entrar, Hitoyoshi rapidamente criou um vínculo com a pequena criatura e ofereceu para a empregada segurá-la, mas ela parecia desconfortável com a ideia e recusou. Hitoyoshi percebeu que ela ficou distante após a conversa anterior, então colocou o animal por perto para ver se a animava, mas ela escolheu se afastar novamente. Hitoyoshi se perguntou se ela tinha medo de cães. Então, ela confessou de forma desajeitada que estava apenas um pouco, mas se fosse uma ordem, ela poderia tocar o animal. O mestre queria saber de onde vinha esse medo, e a empregada compartilhou que, quando criança, a pessoa que ela considerava seu mentor havia conduzido um treinamento onde ela foi deixada em uma montanha cheia de cães selvagens e ferozes. Hitoyoshi tinha certeza de que isso deve ter sido traumático, então ele imaginou que seria difícil cuidar desse animal, dado o medo da mulher. Isso fez a empregada se sentir inútil, então o jovem se apressou em explicar que não era isso. Ele apenas não queria deixar a pequena criatura sozinha novamente. Talvez fosse bom para a garota aprender a tolerá-la um pouco. Afinal, mesmo que ela encontrasse alguém para ficar com o animal, ele não queria ver a criatura passando de mão em mão. Assim, a empregada reuniu coragem e pediu para segurar o pequeno. Então, com grande dificuldade e tremendo de medo, ela enfrentou seu trauma e segurou o filhote gordinho e adorável. Hitoyoshi percebeu que o pequeno estava calmo, mas queria saber qual parte dele a assustava mais. A isso, ela revelou que eram suas garras ferozes, presas selvagens e olhos furiosos. Honestamente, Hitoyoshi só conseguia ver um mote quando olhava para o cachorro, aquele doce feito de arroz. No meio disso, o animal mordeu o dedo da empregada como se fossem os dentes de sua mãe, fazendo a mulher entrar em pânico de repente, embora ela tenha conseguido se controlar o suficiente para não jogar o pequeno no ar. Após esse desafio sombrio, a empregada sentou-se no chão como se sua vida tivesse escapado por pouco de um desastre. Ela pediu desculpas por desapontar o mestre, embora Hitoyoshi estivesse bastante confuso com a postura exagerada da donzela. Afinal, ele achava que os dentes do filhote estavam apenas nascendo, nada mais do que isso. Dito isso, ele gostaria de fazer uma visita ao veterinário para verificar a saúde do novo membro da família. Ao chegar, ele pediu à empregada que passasse na loja ao lado e comprasse alguns itens essenciais, como um osso de mastigar, uma tigela de comida, ração e uma coleira. No final da tarde, eles estavam voltando para casa, e Hitoyoshi agradeceu à empregada pela ajuda. Por sua vez, ela elogiou a bondade do mestre, pois em sua vida até então nunca havia conhecido alguém como esse rapaz. No lugar onde ela tinha vivido antes, falhar não era uma opção. Portanto, cada vez que o menino era gentil, ela sentia uma grande distância dele. Até então, ela simplesmente fazia tudo o que era exigido, mas as coisas que o menino pedia eram completamente diferentes do que ela estava acostumada. Por essa razão, ela continuava a se sentir desnecessária para o menino, como se as coisas que fazia agora fossem simplesmente insuficientes. Mas é claro, isso não significava que ela não se sentisse desnecessária antes. Muito pelo contrário. No mundo em que vivia, todos lutavam pelos poucos lugares a que se podia pertencer, muito parecido com o jogo das cadeiras.
A idade e o gênero importavam pouco, desde que você tivesse as habilidades necessárias para fazer o trabalho. O problema era que tudo o que ela sabia fazer parecia inútil, fazendo-a sentir-se ainda mais deslocada. Talvez, se ela tivesse encontrado aquele cachorrinho da mesma forma que Hitoyoshi, com amor, ou se tivesse percebido antes que o mundo poderia ser um lugar acolhedor, ela poderia ter se tornado o que Hitoyoshi desejava para ela. Dito isso, ela precisava saber se realmente poderia ficar na casa do novo empregador, já que ele poderia achá-la desnecessária neste mundo desconhecido. Então, ainda confuso, Hitoyoshi estava prestes a responder quando o cachorro puxou a coleira, arrastando o menino para um canto. Só então ele se virou para a senhora e presumiu que tudo o que ela queria era deixar seu antigo emprego e ser uma garota normal. Ela perguntou se isso significava que deveria parar de matar, e ele respondeu que era isso que ele entendeu de toda a conversa deles. Com isso, a empregada entrou em um conflito interno, nunca tendo conhecido uma vida fora disso, especialmente porque, como as pessoas diziam, se ela quisesse ser útil, tinha que praticar esses atos. A violência sempre foi o único caminho, mas agora parecia que outra alternativa estava sendo apresentada a ela, exemplificada quando Hitoyoshi convidou a mulher para assistir ao pôr do sol. Ao fazer isso, ela refletiu que se pudesse encontrar um lugar onde pertencesse sem ter que matar pessoas, talvez entendesse mais sobre a vida de acordo com o que Hitoyoshi descreveu como quente e acolhedor. Naquele momento, Hitoyoshi confessou que estava com medo quando a empregada chegou à sua casa, mas logo viu que não deveria estar, pois ao seu lado, percebeu que a situação era bem diferente. No fundo, ele achava que ela era uma boa garota. Ao ouvir essas palavras, a empregada continuou repetindo o termo boa garota, como se fosse algo de outro mundo. Ao mesmo tempo, ela foi transportada de volta para uma memória muito antiga, recebendo carinho na sua infância. Pensando nisso, ela se perguntou o que deveria fazer para se tornar uma garota normal, e Hitoyoshi confessou que essa era uma pergunta muito difícil, observando que a senhora se preocupava demais em cometer erros o tempo todo. Assim, uma maneira de começar a ser normal era entender que cometer erros faz parte da vida. À noite, quando voltou para casa, a empregada cortou o repolho da maneira mais eficiente e organizada possível para não ter que se concentrar mentalmente. Assim, ela pensou que ser normal era ser eficiente. De repente, o cachorrinho veio se esfregar em sua perna. Então, a garota em pânico apontou uma faca para o pobre animal, que praticamente morreu no local. Mas a verdade era que ele estava apenas com fome. Quando percebeu isso, a mulher colocou um pouco de ração e resolveu a situação. Tendo feito isso, ela passou a entender os sentimentos do animal e considerou isso normal. Depois disso, ela até tentou acariciar o cachorro, mas Hitoyoshi chegou e a deixou envergonhada. Hitoyoshi agradeceu por alimentar o novo amigo e, achando que ele se parecia com um doce de arroz, decidiu chamá-lo de Ageo Makataro. A empregada gostou do nome por ser fácil de entender e por ter algo sinistro sobre aquele animal. O dono da casa riu dessa conclusão e agradeceu a garota por cortar o repolho, acrescentando que ela estava se tornando habilidosa como empregada. Com esse elogio, a garota ficou nas nuvens. Mais confiante, ela pediu para cuidar de Ageo Makataro, já que, embora o dono o visse como uma criaturinha fofa e inofensiva, ela ainda o via como um cão selvagem e feroz, o que faria parte de seu treinamento para se tornar alguém normal. Afinal, ela queria acreditar nas palavras do menino. Assim, Hitoyoshi deixou claro com todas as suas palavras que acreditava na empregada, e essas palavras passaram por sua mente como se fossem o combustível necessário para uma profunda transformação de vida. Então, ela prometeu que cuidaria de tudo o que fosse necessário. Ela então acariciou o cachorro, pegou-o no colo e se perguntou se isso era o que um mochi era, ao que o menino explicou com alguma preocupação que era apenas uma comparação, nada mais. Falando de comparações, a empregada notou que Ageo Makataro era pequeno e quente, o que a lembrou de quando Hitoyoshi disse que tinha medo dela. Mas depois de viver brevemente com ela, descobriu que a empregada era uma boa menina. Pensando nisso, agora ela se sentia boba por ter tido medo de uma coisa tão pequena. Mais tarde, quando a refeição estava pronta, ela comeu o okonomiyaki e ficou encantada, especialmente com o molho katsuta que adorava. Lá, ela até pediu mais comida e Hitoyoshi respondeu que querer mais de algo que gostamos é normal. Além disso, se a empregada tivesse outros desejos, bastava pedir. A respeito disso, ela desejava que Hitoyoshi lhe desse um nome. Sem saber o que dizer, o menino procurou pistas para um nome significativo, então perguntou quando era o aniversário dela. A mulher não tinha certeza, mas lembrou que nasceu durante uma histórica tempestade de neve. Portanto, Hitoyoshi pensou em Yuki, que significa neve. Ao ouvir isso, a empregada lembrou-se de como seu antigo mentor a havia nomeado Stu, porque também significava neve. No entanto, Hitoyoshi deu um novo significado de neve à garota, dizendo que era bonita, branca e quente, porque quando a neve cai nas plantações no inverno, seu calor protege os brotos que surgem quando a primavera chega. Naquele momento, a garota se perguntou por que se moveu sozinha para salvar Hitoyoshi, e por que de repente se sentia em um mundo tão acolhedor. Talvez fosse porque esse garoto fazia seu coração bater tão forte, e se ficasse por perto, talvez um dia descobrisse a razão de tudo isso. Assim, ela agradeceu a Hitoyoshi por ser uma pessoa tão maravilhosa, e aceitou ser chamada de Yuki. No dia seguinte, a irmã mais nova de Hitoyoshi, Riko, chegou à casa do garoto. Pouco antes disso, Yuki estava brincando com a Jemo Sataru no quintal quando seu chefe a chamou. Ele hesitou um pouco, claramente envergonhado, fazendo-a esperar para revelar o verdadeiro motivo de tê-la chamado.
Finalmente, ele mostrou a ela um dispositivo de perfuração de orelha, explicando que ele realmente queria furar as orelhas desde que um amigo dele fez isso. O problema era que ele não conseguia reunir coragem para fazer isso sozinho, então esperava que Yuki ajudasse, já que ela já usava brincos e devia ter experiência com esse tipo de coisa. Então Yuki aceitou o desafio e se preparou para furar a orelha do jovem. Mas na verdade ela estava suando nervosamente, apavorada de estragar tudo. Ela hesitou, então perguntou se isso era algum tipo de punição de iniciação para novos funcionários. Pensando que poderia ter feito algo errado, ela se desculpou, dizendo que simplesmente não conseguia se obrigar a fazer algo tão terrível quanto fazer um furo no corpo do Lord Hitoyoshi. Surpreso, Hitoyoshi achou que o trabalho dela era exatamente fazer furos nos outros, então não esperava que essa tarefa fosse um problema. Naquele momento, Rico tocou a campainha, esperando ansiosamente ser recebida, tendo ouvido que seu irmão tinha um novo cachorrinho. Sem demora, Yuki abriu a porta e, sem nem verificar se não era seu irmão, pediu a Hitoyoshi para mostrar o cachorrinho, apenas para perceber que era uma mulher que estava ali. Yuki então perguntou se a jovem era a irmã mais nova de Lord Hitoyoshi, deixando Rico momentaneamente sem palavras com a pergunta inesperada. Logo, Rico foi convidada a entrar e ficou fascinada com a limpeza da sala de estar, adorando imediatamente o cachorro fofo. Mas o que mais a cativou foi a beleza da nova empregada do seu irmão. Irritada por seu irmão não ter mencionado isso antes, ela quase beliscou suas bochechas em vingança por mantê-la no escuro, apesar de suas mensagens regulares. Hitoyoshi explicou que estava preocupado que a mãe deles descobrisse e ficasse ansiosa. Falando de assuntos familiares, Rico perguntou o que ele disse ao pai sobre tudo isso, e ele respondeu que apenas pediu para contratar uma nova faxineira, nada mais. Como de costume, o pai deles concordou por telefone. Quanto a isso, Rico não tinha certeza se o pai confiava no irmão ou simplesmente não tinha tempo para se envolver na vida dele, mas rapidamente afastou esse pensamento, lembrando que não era o principal problema aqui. Como ela estava dizendo, Rico não estava nada satisfeita por ser deixada de fora das atualizações da vida do irmão. Intrigada, Yuki perguntou se os dois moravam em casas separadas, e Rico confirmou, embora sua admiração pela beleza da empregada logo a fizesse desviar o rosto, envergonhada. Hitoyoshi explicou que sua irmã amava pessoas bonitas, e foi exatamente por isso que ele não tinha contado a ela sobre Yuki. Com isso, Rico voltou a apertar seu irmão de irritação, acusando-o de tentar monopolizar a empregada. Pouco depois, a irmãzinha aproveitou a oportunidade para se apresentar adequadamente como a irmã mais nova de Hitoyoshi. Da mesma forma, Yuki se apresentou, explicando que Lord Hitoyoshi lhe havia dado esse nome, o que realmente surpreendeu a irmã, pois ela não achava que seu irmão fosse capaz de um gesto tão atencioso. No entanto, Rico parou, contemplando quando a empregada mencionou ter recebido um nome de Hitoyoshi, levando Yuki a explicar que ela tinha sido uma assassina, e como não tinha um nome específico, pediu ao jovem que lhe desse um. Embora Hitoyoshi tenha tentado impedi-la de dizer isso, ele foi tarde demais. E agora sua irmãzinha sabia de toda a bomba, e começou a tremer. Mas não era medo, era empolgação por ouvir uma história tão maravilhosa. Ela até queria um autógrafo dessa mulher forte e bonita. Então, ela tirou um caderno da bolsa e pediu à empregada que assinasse seu nome. Enquanto Yuki fazia isso, Rico a observava com admiração, pensando que ela parecia uma pintura naquela cadeira. Ela então sussurrou para o irmão que Yuki parecia mais uma dama do que uma assassina. Com isso, Yuki terminou de assinar seu nome no caderno, mas algo sobre a assinatura intrigou Rico e Hitoyoshi. Rico comentou que sua caligrafia era estranha, então Yuki explicou que podia falar cerca de 12 idiomas por causa de suas viagens a trabalho, mas nunca aprendeu caligrafia, pedindo desculpas se sua assinatura parecia bagunçada. No entanto, Rico respondeu que parecia uma assinatura fofa de ídolo. Em seguida, a irmãzinha anunciou que tinha uma ideia fantástica. O tema do seu projeto de férias seria Yuki, mas para isso acontecer, Yuki precisaria mostrar suas habilidades mortais. Hitoyoshi deixou claro que sua irmã não poderia escrever nada bizarro, então ela prometeu que seria apenas um diário de observação sobre a nova empregada assassina, adorável até a morte e suas habilidades especiais. Ao ouvir isso, Hitoyoshi ficou perdido, enterrando o rosto nas mãos enquanto Yuki convidava a irmãzinha para segui-la até o jardim. Uma vez lá, Yuki primeiro colocou uma maçã na cabeça de Rico, deu um salto mortal para trás e lançou uma adaga diretamente na fruta com precisão milimétrica. Rico ficou encantada com a demonstração e anotou suas observações, curiosa sobre de onde Yuki tinha tirado a faca. Yuki explicou que tinha um bolso perto do peito e mantinha 16 facas no uniforme, embora tenha reduzido para 5 depois que Lord Hitoyoshi disse que era demais. Uma ficava no bolso do peito enquanto o resto estava na liga. Notando Yuki levantando a saia para explicar isso, Hitoyoshi pediu que ela fosse menos ilustrativa. Ao voltarem para dentro, Rico admirou o pequeno sino no cabelo de Yuki, mas achou que poderia interferir no trabalho dela. Yuki explicou que quando seu alvo ouvia o sino, o golpe fatal já havia sido desferido. A garotinha achou isso a coisa mais legal de todas, e anotou em seu diário enquanto seu estômago roncava. Hitoyoshi caiu na risada com as dores de fome da irmã e ela se defendeu, dizendo que era apenas fome simples. Falando nisso, o jovem perguntou se ela queria algo para comer, já que era hora do almoço. Rico então perguntou o que Yuki sabia cozinhar. A própria empregada não tinha certeza se o que fazia poderia ser considerado um prato, mas como insistiram, ela foi para a cozinha.
Depois de algum tempo, Yuki estava cortando o repolho do seu jeito habitual e explicou à menina que essa era a técnica mais eficiente e uniforme para fazer isso. Para ilustrar seu ponto, a empregada colocou um prato de repolho picado na mesa, deixando a pequena maravilhada mais uma vez com o corte impecável. No entanto, o homem não vive só de repolho, por isso os irmãos Yokoya levaram a empregada a uma rede de fast food para saborear um hambúrguer e batatas fritas. Hitoyoshi mencionou que o repolho seria guardado para o jantar, enquanto Riko notou um cartaz anunciando hoje como o dia do festival de verão. Hitoyoshi chamou a atenção de Yuki para mostrar a ela que no evento havia uma barraca de senbei com o molho que ela adorava, o que fez a empregada salivar levemente de antecipação. Por essa razão, ela estava ansiosa para ir ao festival, e Hitoyoshi estava animado para levá-las. No final da tarde, eles chegaram ao evento e os olhos de Riko brilharam com a beleza e diversão do lugar. Sem demora, ela puxou os dois para o jogo de tiro, mas errou seu primeiro tiro. Agora era a vez de Yuki, que posicionou sua arma de forma metódica e intimidadora, mas também errou e admitiu que atirar não era seu forte. Mais tarde, no jogo de pegar peixinhos dourados, Yuki jogou com grande eficiência e ensinou Riko que o segredo era apagar sua presença e atacar rapidamente o alvo por trás. O dono da barraca comentou que a menina tinha uma irmã mais velha muito gentil, e Riko confirmou que era maravilhoso, causando uma reação na cabeça de Yuki. Mais tarde, o trio foi a uma barraca com o amado molho katsuda, e a empregada ficou comovida até as lágrimas pela chance de devorar uma comida tão deliciosa. Motivado pela expressão feliz da mulher enquanto comia, o dono da barraca fez animadamente outro senbei com molho por conta da casa. Enquanto isso, Riko correu para pegar uma bebida, e como não podia chamar sua irmã de volta, Hitoyoshi teve medo de sair do lugar e correr o risco de perdê-la de vista, então decidiu sentar e esperar seu retorno. Para passar o tempo, Hitoyoshi conversou com sua empregada, perguntando se ela já tinha ido a um festival. Ao ouvir essa pergunta, Yuki lembrou que de fato tinha ido a um, mas não exatamente para celebrar, e sim para cumprir suas obrigações. Naquele momento, fogos de artifício explodiram no céu, entretendo os dois até que Riko voltou com a bebida. Então os três se sentaram juntos para apreciar a cena. No caminho de volta para casa, depois de comprar mais senbei para levar, Riko leu em seu caderno que Yuki já tinha comido 8, então talvez fosse uma boa ideia parar por hoje. Hitoyoshi então se perguntou quem era a irmã mais velha agora. De repente, um motociclista passou em alta velocidade após roubar uma bolsa e quase atropelou Riko, mas Yuki a salvou a tempo. Hitoyoshi verificou se a garota estava machucada, mas ela estava encantada porque era a primeira vez que alguém além de seu pai a carregava como uma pequena princesa. Tendo dito isso, o menino se virou para pegar as coisas que tinham caído e declarou que pessoas más como aquele motociclista deveriam receber punição divina, não apenas por roubar, mas por quase matar sua irmã. Ao ouvir isso, Yuki saltou entre os prédios para entregar a punição mencionada pelo menino, e Riko os instou a seguir a mulher o mais rápido possível para incluir a punição da empregada ao ladrão em seu diário. Com isso decidido, eles correram atrás de Yuki e a viram lançar suas facas na roda da motocicleta, fazendo o ladrão cair imediatamente e ficar à mercê da empregada. Quando ela estava prestes a perseguir o homem com mais facas na mão, Hitoyoshi a chamou, mas ela não respondeu. Ele implorou desesperadamente à empregada para não matar o homem, mas Yuki simplesmente deu um leve toque no visor do capacete dele e declarou que esse era o seu castigo divino. Tendo feito isso, ela confessou ao Sr. Hitoyoshi que estava com fome, então eles voltaram ao festival para comprar mais senbei. Mais tarde, no caminho de volta para casa, Riko celebrou que seu projeto de pesquisa foi o melhor já escrito. Yuki perguntou se todos tinham que fazer tais projetos, levando a garota a deduzir que a empregada nunca tinha ido à escola por fazer tal pergunta. Por sua vez, Yuki não apenas nunca tinha ido à escola, mas nem sabia o que isso significava. Então a criança explicou que era um lugar maravilhoso, onde você estuda, conhece amigos e participa de clubes. Naquele momento, Riko recebeu uma mensagem de sua mãe anunciando que haveria ensopado para o jantar, e ela correu à frente para voltar logo para a casa de sua mãe. Enquanto isso, Yuki comentou com Hitoyoshi que tinha sido muito divertido estar com ela, e que muitas coisas que fez hoje pareciam ser coisas de pessoas normais, como o garoto havia dito. Se esse fosse o caso, Yuki também gostaria de ir à escola. Já que ela mencionou isso, Hitoyoshi perguntou quantos anos ela tinha, enquanto comentava que ela realmente deveria ir se quisesse. Dias depois, quando percebeu, Hitoyoshi notou que agosto havia terminado, marcando o início de um novo semestre. Na escola, ele se preocupava com Yuki sozinha, em casa. Então, um amigo dele compartilhou um boato sobre uma bela empregada vista na cidade. Isso fez Hitoyoshi cuspir o leite que estava bebendo, imaginando que essas saídas com Yuki poderiam, mais cedo ou mais tarde, tornar a mulher um assunto de conversa pública. De qualquer forma, ele fingiu não saber do que o cara estava falando. Outro amigo mencionou tê-la visto na biblioteca, deixando Hitoyoshi intrigado com essa informação, mas pelo menos feliz por ninguém saber que Yuki era sua empregada. Dito isso, o professor chegou à sala de aula e apresentou a nova aluna transferida, Yuki Yokoya. Imediatamente, Hitoyoshi espirra leite acidentalmente no próprio rosto, enquanto o professor explica que o novo aluno é primo de Yokoya e vai sentar bem na frente dele. Ao se sentar, Yuki confessa que está animada para estudar ao lado de seu amigo e chefe.
Naturalmente, toda a classe observa a situação, tentando entender o que está acontecendo. Após a aula, Rico se aproxima com uma curiosidade ardente, perguntando ao irmão como foi a escola, mas o garoto não parece muito feliz. Pelo contrário, na verdade. Com a aparição repentina da jovem, ele percebe que foi tudo um esquema dela. A acusada não esconde sua culpa e celebra o sucesso de seu plano surpresa. Radiante, ela comenta que Yuki aprende super rápido, a ponto de não haver mais nada para ensinar a ela após apenas 3 dias. No final, Yuki já estava fazendo o dever de casa da pequena e mais. Sobre isso, a empregada admite que ficou emocionada com o elogio da menina e decidiu se juntar ao plano de ir para a escola. Hitoyoshi questiona como ela se transferiu para a escola dele e até se matriculou com o sobrenome dele, Yokoya. Além disso, ele quer saber como ela entrou na mesma série e por que nunca mencionou nada disso antes. Após uma enxurrada de perguntas, Yuki suspira e explica que conseguiu a transferência puxando alguns cordelinhos com seus contatos no submundo. A mentira sobre serem primos foi ideia de Rico porque facilitaria sua aceitação. Quanto a estar na mesma série, ela explica que provavelmente é mais velha que Hitoyoshi, mas achou que estar na mesma classe permitiria servi-lo melhor de alguma forma, estando mais próxima. Quanto ao motivo de não ter contado ao chefe, a irmã dele disse que seria muito mais divertido assim, então ela apenas seguiu o plano da garotinha. Nesse momento, Hitoyoshi dá um tapa na cabeça da irmã mais nova como forma de vingança, deixando Yuki preocupada por achar que pode ter feito algo errado para provocar uma reação tão violenta. No entanto, Hitoyoshi diz que não está bravo, apenas um pouco surpreso. Assim que termina de falar, ele respira mais aliviado e relaxa, afirmando dessa vez que vai aproveitar uma vida escolar normal com sua empregada, o que agrada a garota e acalma o ambiente. Dias depois, na escola Odisso, toda a classe de Hitoyoshi sai correndo da sala após esperar muito tempo pelo pão Katsuda. Falando em pão, ainda lá dentro, Hitoyoshi pergunta o que Yuki gostaria de almoçar. Ele estava pensando em ir à loja de conveniência para comprar algo, mas a garota está curiosa sobre esse pão Katsuda e não consegue parar de pensar nisso. Hitoyoshi explica que é tão raro conseguir que você tem que correr assim que o sino toca para pegar pelo menos um. Mas Yuki não parece se importar com a dificuldade. Ela está fascinada por essa comida e parece disposta a correr o risco. Hitoyoshi continua a argumentar que o Katsuda to go fecha cedo, então será difícil chegar lá a tempo depois da escola. Por isso a escola dele serve uma seleção de pães Katsuda todas as quartas-feiras. O mais popular é o pão de yakisoba com bastante molho Katsuda no recheio. É isso que todos chamam de pão Katsuda e o que causa toda a agitação que a garota pode ver. O problema é que a sala de aula deles é a mais distante da loja da escola, então se saírem agora, nunca chegarão a tempo. Ouvindo atentamente a esse dilema, Yuki responde que sua mentora uma vez lhe ensinou algo. Você deve sempre abater sua presa, mesmo que isso também te derrube. Com isso, ela assegura ao seu chefe para não se preocupar, pois ela conseguirá o pão de Katsuda sem falhar. Nesse momento, ela pula para o telhado da escola. Hitoyoshi corre até lá para dizer que é melhor não chamar muita atenção. Caso contrário, isso lhe causará um grande problema. Mas a ex-assassina ignora completamente essas palavras e continua em seu caminho. Já que é assim, o jovem percebe que não pode fazer nada para detê-la, especialmente porque seu comportamento é o de uma menina encantada em uma loja de doces. Para uma garota com esse nível de desejo, nenhuma distância, preço, fila ou esforço importa. Ela vai perseguir aquele pão até os confins da Terra. De fato, dizem que o verdadeiro potencial de uma garota se revela em momentos como esses. Em outras palavras, o conceito de normalidade de Yuki desviou-se por um caminho inesperado, como se ela estivesse em algum tipo de transe. Falando nisso, o garoto olha para a entrada da escola e vê a primeira onda da Brigada Katsuda. Rico aparece espontaneamente para explicar que essa brigada é composta por aqueles que cruzaram qualquer distância em busca da comida do Katsuda to go. Soldados que arriscam suas vidas pelo pão e treinam sua velocidade todos os dias para alcançar esse objetivo com sucesso. Além disso, o amor deles por Katsuda é tão profundo que eles realizam uma dança misteriosa enquanto saboreiam a suculência do pão. Observando a corrida atentamente, Hitoyoshi avalia que, dessa forma, Yuki enfrentará a Brigada Katsuda bem em frente à lojinha, o que sem dúvida será um grande problema. No entanto, em vez do que o garoto disse acontecer, Yuki na verdade confronta os caras, mas em vez de atacá-los, ela faz um salto majestoso sobre o prédio para cortar caminho e chega à frente de todos na loja. Uma vez lá dentro, os olhos da garota brilham intensamente enquanto ela pede um pão de Katsuda e um sanduíche. Alguns minutos depois, ela retorna ao seu chefe com um gosto insaciável de querer mais, porque o dono da loja disse que cada pão Katsuda é limitado a uma pessoa. Com isso, Hitoyoshi pega o pão de croquete e assegura que está bastante satisfeito só com isso. Yuki insiste que seu amigo coma o pão Katsuda, mas ele insiste que ela deve ter a oportunidade de comer, especialmente porque ele já comeu antes e foi ela quem conseguiu a comida. Refletindo sobre isso, Hitoyoshi pensa em repreender a empregada por seu comportamento louco, mas ao ver o rosto feliz que ela fez, ele decide não ser tão severo. Enquanto isso, Yuki divide um pedaço do pão e oferece ao amigo. Por um momento, o garoto ameaça recusar, mas diante da insistência da empregada, ele aceita e pega um pedaço.
Timidamente, ele admite que é bastante saboroso. À noite em casa, Riko aperta o rosto de Mukita para avisar ao cachorrinho que ela vai dormir com ele esta noite. Hitoyoshi pergunta se sua irmã já não o visitou o suficiente durante as férias de verão. Mas a garota resmunga de volta, dizendo que enquanto ele pode passar todos os dias com Yuki, ela, que sempre quis uma irmã mais velha, não tem a mesma chance. Afinal, as duas poderiam falar sobre moda, amor ou fazer um lanche à meia-noite. Na verdade, Riko queria tanto uma irmã que, por um tempo, tentou se convencer de que Hitoyoshi era sua irmã. Com isso em mente, a pequena garota acredita que se Hitoyoshi e Yuki se casassem, seria perfeito. Especialmente porque, na opinião dela, Yuki ama o irmão dela. Hitoyoshi insiste que a empregada não pensa nessas coisas, mas a pequena garante que entende o coração das mulheres melhor do que ele. Falando nisso, ele se lembra que a empregada lhe deu um pãozinho ontem, completamente inocente, sem nenhuma intenção romântica envolvida. De qualquer forma, Riko mantém sua posição, proclamando a verdade. E já que surgiu o assunto, ela acha que a mãe deles aceitaria bem o casamento, embora acredite que o pai deles não aceitaria nada bem. Nesse momento, Yuki chega e pergunta quem vai se casar. Riko diz a ela que estavam falando sobre a empregada se tornar sua irmã de verdade. Não só isso, ela pergunta diretamente a Yuki se ela gosta de Hitoyoshi, ao que ela responde que o admira muito. O rapaz quase desmaia com essa declaração inesperada, enquanto a mais nova pede à empregada para descascar um caqui para ela. Depois os três se reúnem no quintal, e a pequena comenta que Yuki nunca usa maquiagem, mas que o sonho de toda garota é ser tão bonita quanto ela sem maquiagem. Yuki admite que sua aparência já foi vantajosa no passado, embora Riko não ache que ela seja tão bonita quanto sua amiga. Nesse momento, Yuki diz que gosta do rosto da pequena, achando-a adorável e compreensiva. Com isso, Riko se sente feliz e envergonhada, pois além de sua mãe e pai, ninguém diz essas coisas para ela. Com isso em mente, ela pergunta se algum dia será tão bonita quanto Yuki. E a empregada responde que desde que descobriu o molho tonkatsu, parece que sua pele ficou mais macia. Então ela aconselha a menina a experimentá-lo. Sem demora, Riko prova o caqui com o molho e acha muito mais saboroso. Assistindo a cena, Hitoyoshi considera que as duas já parecem irmãs neste ponto, e ele tem certeza de que é graças a sua irmã que Yuki se adaptou tão bem. Riko interrompe os pensamentos do irmão para provocá-lo, perguntando se ele não gostaria de ter uma noiva como Yuki, mesmo que hipoteticamente. Envergonhado, Hitoyoshi admite que sim, e sua irmã declara que os dois estão noivos a partir de agora. Enquanto essa conversa acontece, um gato misterioso espreita em um dos arbustos do quintal. No dia seguinte na escola, Hitoyoshi reflete que sua irmã se agarrou a ele e a Yuki o fim de semana todo, e é por isso que ele não conseguiu dormir. Por causa disso, ele adormece no meio da aula. Então o professor joga giz no pobre rapaz, mas Yuki corta o giz ao meio para evitar que o acerte. No entanto, apesar do esforço, o giz se divide em dois e atinge os olhos do garoto. Por causa disso, ele é enviado direto para a enfermaria. E no caminho, ele reclama que Yuki deve não se sentir confortável sem pelo menos uma faca na manga. Ao entrar na enfermaria, ele descobre que a antiga enfermeira Maruyama não está mais trabalhando. Em vez disso, Nida informa-o que ela substituirá sua colega a partir de hoje na escola. Hitoyoshi acha essa mulher misteriosa demais para tal profissão. Enquanto Nida pergunta se aquela bela garota é amiga ou namorada dele, sabendo que era Yuki, ele responde que ela é sua prima. Nida ri e comenta que os dois não se parecem em nada, acrescentando que alguém como Hitoyoshi é mais o tipo dela. Diante dessa estranha paquera, o jovem agradece, um tanto confuso com o que está acontecendo, até que a mulher se levanta, assegura-lhe que não há nada de errado com seus olhos e então tranca a porta da enfermaria. Tendo feito isso, ela joga Hitoyoshi na maca e beija sua gravata. Surpreso, o garoto comenta que até mangás adultos têm mais preliminares do que isso. No entanto, Nida diz para ele não se preocupar e menciona o nome de Hitoyoshi, levando-o a perguntar como ela sabe o nome dele. Sem responder, Nida assegura-lhe que lhe dará a melhor primeira vez do mundo, até que Yuki irrompe pela porta da enfermaria. Sem pensar duas vezes, Hitoyoshi corre para se esconder atrás da empregada, enquanto Nida finge que nada estava acontecendo, alegando que era tudo uma brincadeira. Finalmente, ela oferece colírio para o garoto usar, mas Yuki puxa sua chefe para longe e diz à enfermeira para não se aproximar dele. Diante dessa atitude protetora, Hitoyoshi se lembra do que sua irmã disse e começa a pensar que Yuki pode estar com ciúmes da outra mulher. No final, Yuki tira o garoto de lá e fecha a porta, deixando Nida dentro falando sozinha. Lá fora, Yuki pede desculpas por ter puxado Hitoyoshi de maneira tão brusca. Depois disso, ela se vira e anuncia que tem algo para contar ao garoto, e o coração dele começa a bater 3 vezes mais rápido. Mas a empregada não diz o que ele pensou que ela diria. Na verdade, ela revela que a enfermeira trabalha no mesmo campo que ela, ou seja, é uma assassina. Voltando para a enfermaria, um gato aparece para Nida e recebe carinho dela. Depois ela comenta que Yuki não é da conta deles como se poderia pensar, e enquanto coleta imagens obtidas pelo gato, ela garante que vai acabar com essa família de faz de conta da garota. Na verdade, o nome dessa mulher é Grace, e ela nutre um grande sonho, cercar-se de homens bonitos e passar o resto da vida vivendo confortavelmente na ilha de Santorini.
Para conseguir isso, ela reuniu uma riqueza de informações valiosas e as usou da melhor maneira possível, executando as pessoas certas para avançar seu projeto. Agora, seu sonho de muitos anos está quase ao alcance, e a chave para tudo é Yuki. Se ela conseguir garantir a cabeça de Shu, sua vida de sonho será realizada. Enquanto isso, à 00:31, Yuki está mantendo uma vigilância um pouco excessiva sobre Hitoyoshi, tanto que o pobre rapaz não consegue nem dormir. A empregada argumenta que eles não sabem quando aquela mulher pode voltar, e a ideia de tirar os olhos do garoto e permitir que ele corra o risco de ser brutalmente atacado a deixa enjoada. Ao ouvir isso, o garoto percebe que de repente se encontrou em uma grande confusão. Independentemente disso, o objetivo da empregada é reunir o máximo de informações possível sobre aquela mulher para proteger seu mestre da melhor maneira possível. Ainda assim, Hitoyoshi pergunta se há uma maneira menos obsessiva de vigiá-lo, já que ele não consegue dormir, o que leva Yuki a demonstrar uma ótima ideia para reverter a situação na prática. Neste caso, ela se deita ao lado do garoto, mas parece que isso não o faz sentir-se mais à vontade, embora ele não consiga dizer não ao método incomum dela. A propósito, ele compartilha que está mais preocupado com a mulher vindo atrás de Yuki, não dele. Mas ela o assegura que se alguém desse calibre a atacasse enquanto dormia, ela certamente poderia lidar com a situação sozinha. Durante o dia, ela só tinha uma pequena faca no uniforme, mas foi o suficiente para intimidar a enfermeira da escola, o que tranquiliza Yuki por enquanto. Honestamente, ela não acredita que aquela mulher ousaria atacar tão diretamente, e essa afirmação deixa Hitoyoshi pensando se sua empregada é algum tipo de assassina super forte. Yuki não sabe como aquela mulher a encontrou, mas parece que o passado da empregada está alcançando e Hitoyoshi foi arrastado para isso. No entanto, a garota pede ao garoto para não se preocupar porque essa é a área em que ela se especializa, então ela protegerá Hitoyoshi a todo custo. Afinal, foi ele quem ensinou a Yuki o que é o calor humano. Sobre isso, Hitoyoshi confessa que se preocupa muito com sua amiga, especialmente porque não quer perdê-la de jeito nenhum e sente que não poderia fazer muito para ajudar neste caso. Dito isso, Yuki promete manter essas palavras em mente. Finalmente, Hitoyoshi sente calor e quer abrir a janela, mas a empregada se coloca à sua frente para fazer isso por ele, temendo que possa haver um atirador mirando no quarto. No meio disso, ela sente o cheiro de Katsuta-san vindo do portão da frente da casa, o que a distrai brevemente. Nesse momento, Grace aproveita o deslize para capturar Hitoyoshi e insultar Shu, dizendo que ela realmente perdeu o jeito para negócios, já que não é do feitio dela cair em uma armadilha tão fácil. Parece que Shu está tão distraída brincando de casinha que está cometendo alguns erros bem bobos, e Grace ri, pensando que essa garota já foi chamada de Loba Branca dos 9 Filhos do Dragão. Dito isso, Yuki puxa uma de suas facas, mas Grace a lembra de que ela poderia acertar o olho do garoto antes de ser alcançada. Yuki mostra sua verdadeira natureza ao adotar uma expressão aterrorizante e ameaçar sua inimiga com as piores coisas imagináveis, dizendo que Grace sofrerá tanto que implorará por uma misericórdia que nunca virá. Com isso, Grace percebe que a Loba Branca não perdeu completamente suas presas, e que a questão realmente a envolve. Em resumo, a mulher precisa que a empregada morra, mas com sua própria força, ela sabe que não conseguiria matar Shu mesmo que tentasse por 1000 anos. Então, ela vai pegar o menino emprestado por um tempo para usar como moeda de troca, e quer que Shu apareça na escola hoje, às 2 horas da manhã. De qualquer forma, ela garante que o garoto estará vivo até lá. Depois de ver sua amiga sendo levada, Yuki se lembra das palavras de seu antigo mestre, que disse que ela nasceu para matar pessoas, e que o cheiro da morte está sempre grudado nela. Não importa o quanto a garota negue, ela sempre será Shu. Pensando nisso, Yuki conclui que colocou Hitoyoshi nessa situação perigosa depois de conhecê-lo, e que ter uma vida normal foi apenas um sonho de verão, ao que parece. Naquela época, seu velho mentiroso disse que Shu tem a frieza de alguém que não vê as pessoas como pessoas e que não há outro caminho para ela nesta vida. Consumida por essa filosofia que lhe foi imposta, Yuki assume contornos sinistros e promete matar aquela mulher e eliminar qualquer vestígio do que aconteceu. Assim que tiver certeza de que Hitoyoshi está seguro, ela deixará o país e tudo estará resolvido, e então ela viverá como Tsuyu novamente. Ao mesmo tempo, ela se lembra de Hitoyoshi dizendo que não queria perdê-la, junto com outros momentos felizes que tiveram juntos com Rika. E essas memórias reacendem seu desejo por uma vida normal, causando um forte conflito interno na garota. Enquanto isso, Grace amarra Hitoyoshi no campo de futebol da escola Oji-Sou, e comenta que combina com o jovem estar pendurado dessa forma. Seria melhor se ele estivesse amarrado com cordas, então ela decide tentar isso da próxima vez. Deixando isso de lado, ela quer saber se o garoto está com medo porque sua vida está na palma da mão dela. E é uma vida tão insignificante aos olhos dela, que Grace não teria dificuldade em acabar com ela. E tudo isso é culpa do ano de Yuki. Tentando colocar isso na cabeça do garoto, o assassino pergunta se ele não odeia Yuki por colocá-lo nessa situação. Então Hitoyoshi abaixa a cabeça e confessa que está apavorado, mas Yuki disse que o protegeria, e tudo o que ele pode fazer é acreditar nisso. Frustrada, Grace admite que o garoto é mais corajoso do que ela pensava, embora pareça um hamster. No entanto, ela deveria ter esperado isso de alguém que domou Tsu. Na verdade, não faz diferença para Grace se Hitoyoshi morre ou não, porque ela só quer acabar com Tsu com suas próprias mãos, e o inocente seria apenas dano colateral.
Pegando essa deixa, Hitoyoshi pergunta por que Grace chama Yuki de Tsu, então ela explica que Tsu é um verdadeiro monstro. Mesmo em um campo onde você encontra todos os tipos de pessoas perigosas, ela conseguiu se destacar como uma assassina implacável que não poupava ninguém, seu único propósito na vida sendo matar os outros. Afinal, Tsu é o Lobo Branco, o quarto dos 9 filhos do dragão. Os 9 filhos são o grupo de assassinos mais perigoso do mundo, responsáveis pelos maiores eventos da humanidade. No entanto, por serem tão poderosos, tornaram-se alvos de alto perfil, e há vários grupos que se opõem a eles. É por isso que, se ela conseguir a cabeça de um deles, Grace receberá uma grande recompensa e sua reputação disparará. Com isso, ela poderá conseguir empregos de alto nível bem remunerados, o que a ajudará a realizar seu sonho. Sobre esse assunto, Hitoyoshi responde que Yuki é apenas uma tranquila jovem de 16 anos. Menina que ama molho tonkatsu, e Grace admite que ficou impressionada com esse lado da menina, a ponto de pensar que era outra pessoa naquele momento em que espiou os 3 na varanda. Quando Yuki falou sobre casamento, Grace sentiu vontade de atirar em todos ali mesmo. Deixando isso de lado, a mulher reflete sozinha que esse garoto deve ter algo especial para ter amolecido o coração de Tsu dessa forma. E isso é uma grande novidade, já que as pessoas tendem a se tornar mais fracas quando precisam proteger alguém de quem gostam muito. Algum tempo depois, quando o relógio marca 2 horas da manhã, Tsu não hesita em aparecer e atacar, com seu inimigo respondendo com tiros de pistola. Ainda assim, a empregada desvia das balas com suas facas. Antecipando isso, Grace começa a atirar nas minas terrestres que havia plantado antes, resultando em uma grande explosão. Tendo feito isso, a mulher gato declara vitória cedo demais e se gaba de sua estratégia brilhante. Mas Tsu emerge da fumaça para confrontar sua oponente mais uma vez. Por um triz, Grace consegue bloquear o golpe e manter a cabeça presa ao pescoço. Ganhando distância, ela usa a provocação para desestabilizar sua rival, argumentando que não contou a verdade sobre seu passado porque sabia que Hitoyoshi não a aceitaria se soubesse de tudo. Ainda assim, Yuki não se importa e aponta que sua chefe tem aula cedo na manhã seguinte, então seria bom se isso pudesse acabar agora. Enquanto diz essas coisas, Yuki mantém a imagem de Hitoyoshi Raiga e Mochida em mente, assim como o molho Catsuit. Mesmo percebendo uma mudança na personalidade de sua adversária, Grace quer saber se ela ainda é fria o suficiente para não se importar em ver o garoto perder um braço ou 2. Então ela ativa as miras a laser dos rifles que posicionou contra os membros do garoto para impedir que Tsu avance imprudentemente. No entanto, para surpresa da assassina, Yuki avança contra sua rival da mesma forma. Nesse momento, Tsu se lembra quando seu mentor disse que o Lobo Branco não deixa nenhuma presa escapar. Grace conclui que Tsu não se importa com o garoto, então ela se prepara para atirar nele, mas a empregada lança uma faca em cada uma das 4 balas de rifle disparadas contra Hitoyoshi, desviando todas e mantendo o garoto seguro. Neste ponto, Grace percebe que cometeu um erro ao usar miras a laser para tornar a cena mais aterrorizante, mas ao mesmo tempo, ela nunca poderia ter imaginado alguém lidando com a situação dessa maneira. Finalmente, ela pega seu celular para usar seus outros dispositivos de combate, mas Yuki lança uma faca contra o aparelho e o destrói de uma vez por todas. Então, o quarto dos 9 filhos do dragão se aproxima de sua presa e anuncia que ela perdeu. Grace ainda tenta sacar sua arma contra Hitoyoshi, mas o Lobo Branco chuta a arma para longe e dá um segundo golpe para derrubar sua oponente. Nesse momento, Grace entra em pânico sabendo que vai morrer, então pensa em uma maneira de criar uma distração e escapar de qualquer forma. Mas, incapaz de pensar em algo decente, ela insulta sua oponente dizendo que ela nunca deixará de ser Tsu. E embora possa matar Grace, outros assassinos virão atrás dela para construir suas reputações e reivindicar a recompensa por sua cabeça. Em outras palavras, Yuki passará o resto de sua vida tendo que matar outras pessoas, e isso definitivamente não é viver uma vida normal. O Lobo Branco pode concordar com isso, já que matar era a única coisa que ela sabia fazer, mas agora ela não quer mais fazer isso, nem deixar que mais ninguém morra por causa dela. Então, ela decidirá construir uma nova personalidade, onde finalmente possa ter uma existência normal na companhia de pessoas que realmente gostam dela. Finalmente, a empregada liberta seu amigo de suas amarras, enquanto Grace reflete que essa garota, afinal, é apenas uma mulher inocente e teimosa que não descansa até conseguir o que quer. Pensando que estava a um passo da morte, Grace solta uma risada de desespero. Depois de sair da escola, Hitoyoshi nota que o dia foi bastante emocionante, mas ele sempre soube que Yuki o salvaria. Aproveitando a deixa, a mulher pede desculpas por colocar seu amigo em uma situação tão perigosa e culpa a si mesma por tudo. Então, se Hitoyoshi quiser, ela poderia desaparecer da vida dele para sempre. No entanto, o garoto pega a mão da amiga e pede que ela lhe ensine algumas técnicas de autodefesa algum dia, e ele tem um grande desejo de ajudar sua companheira, mesmo que só um pouco. Assim, os dois saem de mãos dadas.